Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Natália, sou professora de português e hoje vamos falar sobre a estrutura das palavras. O que é isso? Quando a gente estuda a língua portuguesa, a gente tem algumas frentes. A gente estuda a morfologia, que eu tenho na morfologia as classes das palavras, eu tenho a sintaxe, que eu tenho as funções de cada palavra numa frase, eu tenho a semântica, que estuda o sentido das palavras, e eu tenho também fonética e fonologia, você estuda os sons. Então a gente vai partir para a morfologia. E o primeiro conteúdo de morfologia é a estrutura das palavras, é como as palavras se formam. Então é isso que a gente vai começar a ver agora, tanto as palavras que indicam nome, quanto também as que indicam verbos. Vamos lá. Então, as estruturas das palavras, né? As palavras são compostas por unidades que se chamam morfemas. Então, morfema é cada parte da palavra. Eu tenho 3 partes, eu tenho 3 morfemas, que são eles: o radical, a vogal temática e as desinências. As desinências podem ser nominais ou verbais. Então, o radical é a parte que não muda na palavra, seja num nome, seja num verbo. Então, vamos ver o exemplo aqui. Gastar, gastei, gastará. Existe uma parte que não muda. Eu até grifei ali. Grifei não, eu coloquei em negrito. E nos nomes, pedra, pedreiro, pedrinha, também existe essa parte que não muda, que é esse P-E-D. Então, essas partes que não mudam na palavra se chamam radical. Vogal temática, né? Segundo elemento lá, segundo morfema. Vogal temática pode ser nominal ou verbal. Então, nominal se tratar de nomes, verbal se tratar de verbos. Então, as nominais geralmente são representados pelas letras A, E ou O. Temos aqui exemplos: mesas, dente, carro. Então, esse A, esse E e esse O se chamam vogal temática. Eles se juntam ao radical. Então, depois do radical vem a vogal temática. Os verbais, né, as vogais temáticas verbais, são diferentes das nominais, né? Porque, na verdade, se tratam de verbos. E nos verbos, a minha vogal temática, ela indica algumas coisas. Na verdade, ela me indica a conjugação do verbo. Então, existem verbos que pertencem à primeira conjugação. São todos aqueles verbos que terminam com A. Por exemplo, cantar, dançar, ensaiar. Então, todos esses verbos que terminam com A, eu chamo de primeira conjugação. E eu sei qual é a conjugação pela vogal temática verbal. Então, no caso aqui, amar, o A aqui pertence à primeira conjugação e isso se chama vogal temática. Segunda conjugação, Então, todos aqueles verbos que terminam com E. É só eu botar no infinitivo que eu vou saber qual é a vogal temática do meu verbo. Então, vender, parecer, tudo que terminar com er, esse representa segunda conjugação. É uma vogal temática também. Terceira conjugação. Terceira conjugação são aqueles verbos que terminam com ir, né? Então, sair, partir, sorrir, todos esses verbos indicam terceira conjugação. É uma vogal temática, esse i, que indica terceira conjugação. Tá? Então, as vogais temáticas podem ser nominais ou verbais. Sendo nominais, tem como vogal o A, o E ou o O. As verbais indicam a conjugação, primeira, segunda ou terceira conjugação. Entenderam?
Nas vogais temáticas verbais, quando o meu radical se junta com a minha vogal temática, eu tenho um outro nome, eu tenho uma outra classificação para isso. Se chama tema. Então, a junção do meu radical com a minha vogal temática se chama tema. Isso no caso das verbais, tá, gente? Então, aqui o caso: ama, vende e parte. Por quê? Esse AM aí é o radical e ele junto com esse A, que no caso é a vogal temática, forma o tema, tá bom? As desinências. Desinências são as terminações, que podem ser terminações nominais também ou verbais. Sendo nominais, elas podem indicar gênero e número. O que é isso, professora? Gênero masculino e feminino, número singular ou plural. Por exemplo, meninas. Então, esse A aí me indica gênero e esse S me indica número. As verbais. As verbais me indicam modo, tempo, número ou pessoa. É um pouco mais complexo. Exige que a gente preste um pouco mais de atenção. Mas vamos lá, não é difícil. Se eu falo modo, o que é modo? Primeiro eu preciso saber o que é modo, né? Modo são os modos verbais. Quais são os modos verbais? Modo indicativo, né? Aquele modo que indica certeza. O modo subjuntivo, que me indica dúvida, possibilidade. O modo imperativo, que indica ordem, pedido ou conselho. Então, são esses modos que a gente estuda lá atrás, quando a gente pensa em verbo, quando a gente estuda verbo, a gente estuda esses modos verbais. Então, a desinência, ela pode, né, se alterar de acordo com o modo. O tempo, cada modo tem seus tempos. Por exemplo, no modo indicativo, eu tenho o presente, eu tenho o pretérito que pode ser perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Eu tenho o futuro que pode ser do presente, do pretérito. Então, todos esses tempos estão dentro do modo indicativo. Já no subjuntivo, eu tenho o modo presente, o tempo presente, eu também tenho o pretérito imperfeito e também tenho o futuro. No modo imperativo, por exemplo, eu tenho o imperativo afirmativo ou o imperativo negativo. Então, para que eu saiba, né, classificar as minhas desinências verbais, eu preciso lembrar do que é cada coisinha dessa aqui. Número indica singular ou plural. Pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Quais são as pessoas? Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do singular, tu. Vós é o plural. Primeira pessoa do singular, ele. Do plural, eles. Ele ou ela, enfim. Então, tudo isso precisa ser relembrado para estudar as desinências verbais. Então, nas desinências verbais, eu consigo saber o tempo, o modo, a pessoa e o número. Olha o exemplo aqui. Cantávamos. Esse vai me indica o modo e o tempo. É uma parte que me faz lembrar que esse modo, quando eu falo assim, cantávamos, é algo que eu fazia com bastante frequência. Então, mas é algo passado, eu fazia com frequência no passado. Esse tempo que me indica isso se chama pretérito imperfeito. Então, por meio disso, eu sei que estou no pretérito imperfeito do modo indicativo. Foi algo realmente que aconteceu, é algo certo. Então, seria uma desinência modo temporal, porque me indica o modo e também o tempo. O mois já me indica
que está no plural, né, porque tem o S, também me indica que nós cantávamos a pessoa, né, primeira pessoa do plural. Então, existe a desinência modo temporal, que me indica o modo e o tempo, e o MOS aqui no caso indica número e pessoa, tá bom? Vogal e consoante de ligação. Mais um termo aí que a gente tem que também aprender. O que é uma vogal e a consoante de ligação? Certos fonemas, eles aparecem no interior das palavras. Então, a gente não consegue perceber tanto, mas ele está no interior da palavra. Para facilitar o quê? A nossa pronúncia, a nossa fala. Por exemplo, paulada. Pau mais ada. Existe uma consoante de ligação entre pau e ada, que é esse L. Então, serve para ligar. E é uma consoante, porque a gente já estudou consoantes, vocês estudam isso a vida toda, as vogais, as consoantes, por isso se chama consoante de ligação. E vogal de ligação, quais são as vogais? Espero que vocês já tenham aprendido, né? Isso lá, ó, baby, tá? Então, vogal de ligação serve para ligar também, e no caso, uma vogal. Gás e metro, gasômetro. Então, esse O aí serve para ligar essas duas palavrinhas. Então, para exemplificar quais são as partes de uma palavra, seja um nome ou um verbo, eu fiz esse esqueminha. Porque é assim que cai, geralmente, né? Tal parte pode ser chamada de vogal de ligação, tal parte pode ser chamada de radical, enfim, geralmente é assim que cai, ou separe a palavra de acordo com os elementos mórficos. Então, geralmente cai dessa forma, para você separar, para você reconhecer. Então, eu fiz esses exemplos para vocês visualizarem melhor. Cadernos. Até o N é o radical, é aquela parte que não muda. Caderno, caderneta, caderninho. Então, essa parte aí é o radical. O O, a vogal temática, que se une ao radical. E o S é a terminação, que se chama desinência. No caso, é uma desinência de número. De número porque indica quantidade, né? Indica que está no plural. Gostavam. Gostavam é um verbo. Se é um verbo, tem outras classificações também, né? Existem variações, por exemplo, na desinência e tudo mais. Mas vamos perceber aqui. Até o T é o radical, porque eu poderia falar gostei, gostarei, gostava, gostando. E até o T é a parte que não muda. O A, vogal temática, porque me indica que está na primeira, segunda ou terceira conjugação. Vocês lembram disso? A, E ou I. Então, no caso, é a primeira conjugação. O VA, desinência modo temporal. Por meio desse VA, eu sei qual é o modo e qual é o tempo. Eu sei que está no pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, por meio dessa parte, né, que é uma terminação que geralmente me indica, né, na verdade sempre me indica, verbos que estão nesse tempo, nesse modo. E o M, número pessoal, porque por meio desse M eu sei que gostavam. Quem gostava? Eles. Eles gostavam. Eles é terceira, né, terceira pessoa do plural. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Qualquer coisa vocês voltam o vídeo, tá bom? E uma ótima semana para vocês. Beijinho, tchau, tchau.